Olá, pessoal, tudo bem? Que maravilha que você está aqui. Quero te apresentar o guia da aprovação no concurso do TSE-TRE Unificado. Sabe? Quero te mostrar por dentro como que é esse guia, quero te explicar por que ele não é simplesmente um cronograma ou um planejamento, ele vai além de tudo isso, tá? Então vamos começar aqui. Desde já, vou te mostrar aqui, peguei a semana 2, que ela engloba também algumas revisões para você entender como é que funciona. Olha só, vamos lá. Primeiro nós vamos ter aqui dentro o sumário, claro, explicando quais são os pontos, os temas, os ciclos. Aqui na aula introdutória que você vai receber, eu vou explicar por que o nome de ciclos e como que ele não fica vinculado necessariamente a um dia de estudo. Se você tiver muito tempo, você vai conseguir estudar vários ciclos, se tiver o dia inteiro de estudos ou meio período. Agora, se você tiver um tempo reduzido, você vai estudar apenas tudo que você conseguir. Entendeu? Tudo que você conseguir estudar no dia. Então, se um dia você começou a estudar aqui, da página 9 e foi até a 14, por exemplo, não conseguiu concluir esse ciclo, não tem problema nenhum. Você para um pouquinho e no dia seguinte você retoma exatamente de onde você parou. Ok? Vamos lá, então. Então, no Comece Aqui, teremos um teste de nivelamento que vai ser disponibilizado para você saber exatamente qual o seu conhecimento atual voltado para um concurso do TSE unificado. São mais de 300 questões para você fazer uma avaliação e olhar de uma forma objetiva. Eu estou no nível inicial, eu estou no nível intermediário ou eu estou no nível avançado, ok? E aí vai ter uma aula introdutória também, e quando você chegar, você vai descendo aqui nesse PDF e você vai chegar no ciclo 1. Ciclo 1, que nós vamos ter eleitoral e administração geral e pública, ok? Aqui tem um link que vai te redirecionar aqui para as explicações comuns, que eu te explico como é que tudo isso funciona, qual que é o foco, o que são dicas rápidas, quais são as tarefas diárias que você vai ter que cumprir, o que são as tags, ok? Os asteriscos, tudo isso eu vou te mostrar brevemente aqui, mas vai estar em resumo aqui nas suas explicações iniciais, ok? Então vamos lá, direto ao ponto. Então você vai chegar, sentar para estudar. Vamos supor que hoje seja o dia de estudar aqui a partir da página 9, eleitoral e administração geral e pública. Nessa tarefa, você já tem material, pode começar pelo seu material, ok? Temos também temas deste ciclo e eu vou te dizer, os temas de hoje são eleitoral e administração geral e pública, conceitos, princípios e fontes no direito eleitoral. E aqui algumas dicas rápidas e prioridades. Por que isso? Porque muitas vezes a gente está estudando, está assistindo alguma videoaula ou está lendo a legislação, um resumo, mas a gente não consegue identificar quais são os pontos mais importantes, no que a gente tem que ter uma atenção especial. E aqui eu digo isso para você, baseado em milhares de questões que eu já resolvi para poder resumir isso aqui para você. Veja, os pontos mais importantes são conceitos jurídicos indeterminados, a diferença entre plebiscito e referendo. Aqui eu trago até uma ligação mnemônica para você aprender melhor isso aqui. Plebiscito é prévio, referendo é ratificação, entende? Ou seja, vem posteriormente, entendeu? Quais são as fontes, você precisa saber, sobre princípios. Eu vou trazer aqui um breve resumo para você, que você assimilar esse conteúdo, certo? Aí temos as atribuições do dia. Quais são as coisas que você tem que fazer? Se você está no nível iniciante, temos uma videoaula para você assistir aqui. Então, você clica nesse link do professor Fabiano, tá? É uma videoaula que está disponível no YouTube. Como eu sempre falo, a gente tem material suficiente para passar em primeiro lugar em qualquer concurso que a gente quer. A internet é fabulosa. Exatamente por isso eu deixo aqui uma sugestão de videoaula, ok? Muita gente não assiste essa videoaula porque vai direto para o resumo, trago um resuminho aqui, que vai ser suficiente, vai olhar as questões também e vai verificar o que é o ponto mais importante, tá? Breve resumo sobre o assunto. Princípio da isonomia, princípio da celeridade, anualidade, e aqui eu trago um resuminho para você ter uma visão geral do conteúdo, certo? E aí chegamos finalmente nas questões sobre o direito eleitoral. Trago várias questões aqui, tudo de modo direto e objetivo para que você consiga unificar o seu estudo num lugar só, entende? Quando eu estudava para concurso, eu queria alguma coisa assim, que fosse direto ao ponto, eu pudesse, assim, ó, aqui que eu tenho que estudar, eu vou decorar esse material aqui
e eu vou, com certeza, vou ter uma pontuação excelente. Lembrando que em todos os concursos que eu preparei esse material, 95% que caiu na prova estava aqui, ok? Meu melhor índice de aceito foi 97%, se não me engano, foi no TRF da 4ª região. Vamos lá, ó, gabarito, fontes, princípios e competência. Então, aqui tem um gabarito, tá? Sobre essas questões de eleitoral, certo? Então, vamos prosseguir. Terminou de fazer as questões, vamos para a administração geral e pública. Se você não tiver familiarizado com a matéria, também tem uma sugestão de uma videoaula aqui para você. Dicas rápidas são os pontos mais cobrados, qual que é o papel dos administradores, ok? Conceitos e tudo mais. E, novamente, vamos exercitar. Já tem as questões aqui. Com isso, você não precisa ficar pulando de que concursos, concursos, ficar analisando lá. Não, tá tudo aqui para facilitar a sua vida. Temos o gabarito e aí, finalmente, chegamos no ciclo 2. Vamos supor, se ainda tem mais um tempo para estudar no mesmo dia, prossegue no ciclo 2, vamos avançar esse conteúdo aí. Primeira tarefa do dia, ó. Corrigir as questões do ciclo 1. E para facilitar para você aqui, também já vai ter um link para você vir direto nas questões do ciclo 1, ok? Voltando ali, então você vai reler as tags mais importantes. Aqui que eu queria chegar. Olha só, quando você vai lá no ciclo 1, eu mostrei para você que a gente tem vários resumos e tudo mais, ok? Então, tem os pontos mais importantes. E o que eu preparei para você é o seguinte, ó. Você vai observar aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Vou pôr em localizar. Como eu disse lá em cima, temos as tags. Tags são etiquetas, ok? E eu coloco essas etiquetas, que é um asterisco, que serve para identificar quais são os artigos mais importantes que você vai ter que estudar em todo o seu material. Okay? Então, por que isso é importante? Nesse momento inicial de estudo, você pode até não dar tanta importância, porque você tem que ler tudo mesmo, não tem como escapar. Contudo, quando estiver faltando 2 semanas para a prova, 1 semana para a prova, ou na véspera da prova, se você nunca prestou concurso, você vai chegar num momento que você vai estar meio ansioso, porque você não vai saber exatamente quais são os pontos mais importantes, você não sabe o que você tem que estudar. Então, isso causa uma ansiedade muito grande. Aqui, dessa forma, esse material vai servir também como uma revisão para você. Então, você vai poder colocar aqui o asterisco no seu localizar, na abinha de localizar do seu leitor de PDF, e vai dar um Enter. Repare que ele vai exatamente te indicar quais são os artigos mais importantes. Ou artigos ou comentários, de um modo geral. Artigo 3º aqui, artigo 4º, vai ter que dar uma lida. Aí você simplesmente vai apertando o Enter e ele vai pulando nos pontos mais importantes para você, tá? Eu já tive alguns alunos que, assim, me agradeceram muito, justamente porque pegaram isso daqui nas semanas da prova e decoraram esses asteriscos. E eles sabem, perceberam que isso aqui é o que cai realmente. Pessoas portadoras de deficiência, uma releitura importante. Aqui, ó, toda a legislação que eu coloco aqui, ela tem alguns comentários. Não são todos os artigos, obviamente, porque não são todos os artigos que são extremamente importantes. Mas aqui, ó, é um comentário específico sobre o artigo 37.1 da Constituição. Que eu já te digo, o artigo 37, inciso 1º, vai cair na sua prova. Vai. Esse é um dos artigos mais importantes da Constituição Federal, voltado para concurso, obviamente, né? Então, aí você vai saltando de um para o outro, isso aqui vai permitir uma revisão muito boa do seu material, tá bom? Então, vamos voltando ali. Ciclo 2, então, aqui é a mesma coisa. Princípios fundamentais. Se você tiver com dificuldade, também faço uma indicação de videoaula, ok? Mas se você já está no nível intermediário avançado, você vai ignorar a videoaula e vem direto ao ponto. Os pontos fundamentais são entender a diferença entre fundamentos, objetivos e princípios das relações internacionais. E eu coloco a legislação destacada, obviamente, mas aqui eu já coloco uma tabelinha. Se você já é meu aluno, você sabe que estudar lei seca é importante você criar tabelas para distinguir, para conseguir distinguir um artigo do outro, especialmente esses artigos que a banca gosta de cobrar de uma forma interligada. E aqui, essa tabela vai te ajudar exatamente nisso. Fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e pluralismo político.
já tem aqui mnemônico, Socidivaplu. Além disso, os objetivos estão aqui e os princípios nas relações internacionais. Ou seja, decore essa tabelinha aqui e pelo menos uma ou duas questões você já vai se salvar, ok? Aí também temos questões sobre princípios fundamentais. Aqui embaixo temos o gabarito. E assim vamos prosseguindo. Regime jurídico único, alguns indicativos também nos pontos mais importantes, entende? Tem de entender o que são servidores da administração direta, autárquica fundacional, tá? Perceber que a Lei 8.112 não se aplica aos empregados públicos, e isso é muito cobrado. Perceber que essa Lei 8.112 não se aplica a empresas públicas, sociedade de economia mista, justamente porque para empresas públicas e sociedade de economia mista, os trabalhadores são regidos pela CLT e eles são considerados empregados públicos. Já vai pegando tudo isso daí. Com relação às hipóteses de provimento, vacância, remoção e redistribuição, temos algumas observações para fazer para você, ok? Então aqui vamos prosseguindo, tem o artigo, já tem a legislação para você, indicando os principais pontos, os comentários. Quando a lei é revogada, eu também coloco aqui o artigo ou determinado inciso. Aqui temos incisos 3º e 4º que foram revogados, e eu explico o porquê. Os incisos 3º e 4º do artigo 8º foram revogados porque eles apresentavam hipótese de ascensão e transferência, entendeu? E o Supremo Tribunal Federal considerou que essas formas de provimento, ascensão e transferência, eram inconstitucionais, tá? E aí vamos prosseguindo com os comentários e tudo mais. Mas o que eu quero seguir para você, eu mandar mais um pouquinho aqui, chegamos na legislação e nas questões sobre regime jurídico, ok? Chegando um pouquinho, avançando, nossa senhora, aqui, ó, olha aqui, ó, 50 questões sobre regime jurídico. Veja a importância disso aqui, tá? Administrativo e português, também temos indicação de videoaula. Veja aqui, ó, direito administrativo, uma indicação de uma videoaula do professor Alexandre Maza, excelente sobre os princípios da administração, tá? As dicas rápidas e as prioridades. Em português, veja só, vamos andar um pouquinho mais. Quero mostrar para você aqui um pouquinho de português. Português, formação de palavras e acentuação. Veja, eu separo aqui uma forma fácil para você. Sobre formação de palavras, assista a esta videoaula, se você achar necessário, entende? Se você já é uma pessoa que está no nível avançado de português, obviamente que não precisa mais assistir videoaula, você pode ir direto ao ponto de resolver questões ou eventual revisão, tá? Exatamente por isso que é muito importante que você realize o teste de nivelamento que está lá no começo do nosso guia de estudos. Sobre acentuação, se você quiser, tem esta videoaula também. Formação de palavras, alguns pontos importantes para que quando você leia o seu material, ou você já sabe que a banca gosta de cobrar o que é prefixo, o que é sufixo, aglutinação, justaposição e por aí vai, ok? Temos algumas questões sobre acentuação, certo? E sobre os temas do dia, tá? E aí vamos prosseguindo aqui. O que eu quero mostrar para você agora, eu vou pular um pouquinho, que aqui é tudo padrão, você vai revisar, né, essa tarefa 1 aqui, é quando te mostra a revisão que você tem que fazer de 24 horas. Agora, o material vai além disso. Deixa eu te mostrar. Chegamos aqui, então, no ciclo 8. Ciclo 8, já estamos na segunda semana. Temos aqui, tarefa 1, corrigir as questões do ciclo 7, como eu já mostrei para vocês, tá? Ciclo 7, as questões estão aqui, então você vai corrigir e ver os erros que você cometeu. Mas aí nós vamos além disso. Você vai ler os temas desse ciclo, ok? Do ciclo 8, de administrativo e regime jurídico. E na tarefa 3 do dia, você vai refazer todas as questões que você errou lá do ciclo 2, entende? Por que isso aqui? Porque as questões do ciclo 2 são referentes aos conteúdos que você estudou há uma semana. Então aqui, repare, eu te trago mastigado qual é a revisão de 24 horas e qual é a revisão de uma semana. Consegue perceber que facilita demais a sua vida aqui? E aí, vamos andando mais um pouquinho, ó, sobre agentes públicos, que é o tema do dia. Temos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 de um material formulado tá disponível no YouTube, umas videoaulas do professor do PCI Concurso. Okay? Tudo isso, repare, para facilitar a sua vida, para que você tenha
direto, para que você possa vir direto ao ponto, simplesmente sentar e decorar isso aqui. Veja esse resuminho aqui, ó. Agentes públicos, segundo Eli Lopes Meirelles, que é um autor muito seguido pelas bancas organizadoras, tá? Temos agentes públicos, agentes administrativos, honoríferos e por aí vai, ok? Então, de modo geral, trazemos outra tabela para você decorar, assistir. Se eventualmente você achar necessário incluir novos conteúdos, você manda um e-mail para a gente que a gente vai incluir, vai correr atrás de resumo, o que for necessário para você, porque a gente quer que você tenha o melhor resultado possível, ok? Veja mais um exemplo aqui, ó. Regime jurídico dos servidores, direitos e vantagens. Temos a sugestão, videoaula sobre vantagens neste link e sobre indenizações neste link aqui, se você achar necessário. Certo? Bom, era isso então, queria mostrar para vocês, guia da aprovação do TSE. Esse material, sim, foi um dos melhores materiais que a gente já preparou, cada vez mais completo, sempre alimentando esse material, sempre colocando mais questões e sempre dando ênfase aos pontos mais importantes que devem estar na sua prova, justamente para facilitar a sua vida, para que você consiga estudar o que é mais importante. Porque a gente sabe que hoje em dia, no dia corrido, um monte de coisa para fazer, a gente não tem 10 horas para estudar. Então, temos que usar da melhor forma possível todo o tempo que a gente tem. Certo? Um forte abraço, bons estudos e clica no link abaixo aí para você se inscrever já e adquirir esse material e começar a estudar agora mesmo. Até mais, tudo de bom.